Olha, Eu disse que a gente tava tão separada, hein? Cheguei mais junto. Isso é porque a gente tá 4 dias sem se encontrar. É, muita Trabalha saudade. no mesmo lugar, mas essa vida louca está desencontrando os A gente não horários. consegue se ver. Gente, vamos lá para um novo episódio do nosso Pod Saúde Consciente, né, amiga? É. Trazendo um tema super relevante. Esse mundo mudando, tantas coisas mudando e ninguém para prestar atenção em alguns detalhes super importantes. Super E atual, né? Super atual. É. E hoje nós vamos falar sobre as nossas crianças, né? Isso. Quando fala em criança, temos que ficar muito atentos, porque existe uma janela de oportunidade para intervir no momento certo, sempre que algo não vai bem. E o tema de hoje é o desenvolvimento da fala infantil. Nossa convidada de hoje, Yasmin Albuquerque, fonoaudióloga. Vamos lá, deixa eu achar aqui o currículo. Tá aqui, olha, cadê a pesca, minha gente? Formada pela Uncisal, né? Isso, Yasmin. Isso. Pós-graduanda em distúrbio da fala e da linguagem. Pós-graduanda em transtornos da aprendizagem. Atuante na clínica de linguagem infantil. Transtorno de aprendizagem, introdução e seletividade alimentar, super importante, porque isso é uma queixa muito comum de 100% das mães. Das mães. Toda É. criança passa por uma Vamos fase de destrinchar seletividade, isso. né? É. Motricidade orofacial e estimulação precoce. Quanto tema rico, né? Não Será que é? vai caber num programa Na só? verdade, cada tópico desse já seria um podcast inteiro. Com É certeza, verdade. Yasmin, Pois então vamos bem-vinda, gravar viu? um episódio de um tópico e você vem para os próximos. Seja muito Importante. bem-vinda, viu, Obrigada. Yasmin? Muito bom tê-la aqui, viu? Prazer, tá fazendo parte. Pois é, então pra gente começar, né? Vamos começar falando do que é o atraso de fala, né? Hoje em dia a gente tem se separado muito com isso. Veio pandemia. Primeiro de tudo, Não? amiga, é que Não é por aí, não? isso aí é ótimo, mas deixa eu fazer uma interferência, Vá, me perdoe. faça. Eu me lembro que aos 28 anos de idade foi a primeira vez que eu fui numa nutricionista. E quando eu cheguei lá, ela perguntou assim: "Mas e quando você foi na nutricionista da outra vez?" Eu disse: "Não teve outra vez." Ela: "Você nunca foi na nutricionista?" Eu disse: "Não, e tem que ir." Então, assim, as pessoas ainda não entenderam a importância do trabalho do fonoaudiólogo. Ah, é. E não sabem Importantíssimo. nem do que se trata, nem quando procurar e por que procurar, e nem a importância disso ser feito o mais precoce possível. É, Com nas fases são certeza. importantes, Né? Então, eu né? acho que esse é o melhor tema para a gente começar a nossa conversa. É, o que é a Isso. fonoaudiologia no Então todo? fala aí primeiro o que é a Isso. fonoaudiologia. Pronto. É a comunicação no geral, né? Então, o que se engloba em tudo que a gente faz. A linguagem tá inata na gente, né? É uma coisa que vem. O que seria de nós agora, nesse momento, sem a linguagem, né? É. E a gente esquece também que a fala é diferente da linguagem, né? A fala é como a gente está se expressando oralmente, né? A nossa Isso. voz está saindo. Só que a linguagem é muito mais a fundo, né? A gente sabe que tem a linguagem não verbal, que é tão importante quanto todas as nossas Sou reações. craque nessa daí, viu? Ah, eu também. Imagino. Pronto, toda a nossa mímica facial que a gente faz é importante para a devolutiva. Imagina essa conversa. Você está É. falando com alguém, eu já estou mexendo no meu celular. Você sabe que o foco não está em você. Você percebe pelo jeito do outro. Eu não tô mexendo no celular, não. Eu só tô pescando aqui nas perguntas. Tá Mas certo. é verdade. É a nossa colinha, né? É. É tanta coisa que a gente tem que tentar estruturar para tentar passar o mais informação possível. Mas em relação à Mas- linguagem, várias coisas influenciam, né? A criança ela vai aprender a falar com quem tá mais perto. Se a pessoa que tá perto fala errado, ela também já tá falando errado. Ah, e se a pessoa que está perto não fala, Exatamente. Ainda aí é desenvolve. onde vem a questão, Isso, os né? vícios de linguagem, digamos, nosso sotaque, né? A nossa língua, né, mãe, Pois é. realmente. Tá tudo ali A língua interligado. mãe, exatamente. É isso. Aí vamos pensar assim, a queixa principal. Quantas mães chegam no consultório super desesperadas? Vamos pensar em 2 tipos de famílias principais. Os que desesperam antes da hora, né? Existem os marcos. Os O- preventivos. O Isso. preventivo é o que se desespera antes da hora. Prazer, eu. Pois é. Às vezes é aquela história, melhor prevenir do que remediar, né? Tirar uma dúvida, né? Se É. tá com alguma questão assim, será que isso tá certo ou não, nunca é demais, né? Melhor do que pesquisar por conta própria, porque às vezes pode dar mais expectativa ou ansiedade ainda, né? Então, a gente realmente conseguir se informar com esse profissional, eu acho que é bem fundamental. Então, tem essas famílias que realmente chegam, um marco que ainda a gente pode esperar, mas ela já está perguntando, está comparando com o vizinho, né? A gente sabe, tem vamos pensar, a gente pode ser um pouquinho mais compreensivo, flexível com a criança dentro de algumas partes, né? Não cada um tem o seu tempo, mas pode ser que realmente algumas habilidades venham antes para algumas ou outras.
Por exemplo, vou comparar que o meu filho já está falando muitas coisinhas com 1 ano e meio, 2 anos, né? Enquanto o amiguinho não tá. Mas será que na parte motora ele também vai estar? Né? A parte de linguagem... É o contexto do desenvolvimento dele, né? Isso. Pode ser que um venha um pouquinho antes, um pouquinho depois. Né? Então, tem uma brechazinha, uma lacuna que a gente tem uma tolerância, digamos. Mas depois saiu disso, vamos dar uma avaliaçãozinha importante. Né? Qual é essa tolerância, Yasmin? Porque, assim, eu não sei se você observa que... Você acha que, com o passar dos anos, essa tolerância aí, né, exatamente por essa geração mais ansiosa e tudo mais, as gerações que vêm, né, agora, que são muito imediatistas e tudo mais. Você acha que antigamente se esperava muito, agora, obviamente, com a presença dos profissionais, com o conhecimento chegando, né, dentro de casa, se você acha que, na verdade, teve alguma mudança do padrão que vocês consideram que é padrão, ou não? Sempre se usou o mesmo Isso, não. período Cada de vez marco? mais. Eu vou pensar até nesse período pós-pandemia, né? Que teve Sim. esse boom de muitos casos, né? Toda a nossa comunicação foi interferida. Principalmente o quê? O isolamento e máscara, né? Como eu vou Isso. conviver com você se eu não tô conseguindo nem ver teu rosto? Uhum. Eu, além da questão auditiva, toda a mímica facial que eu não tinha falado e também a leitura labial. Ajuda bastante a gente em todo o processo. Então, a criança foi muito privada, né? Tem um paciente que a mãe disse que passou mais de quase praticamente 1 ano isolada só com a criança dentro de casa. Nem o pai conseguia ter contato. Então, tipo assim, olha só o que ela perdeu, né? Porque a linguagem, antes disso, era toda essa questão. Brincar no parquinho, contextualizar socialmente, estar na escola, estar com os amiguinhos. Pessoas que falam diferente, né? Isso, vários contextos, vários ambientes, né? Então, realmente, as pessoas que às vezes demoram muito para procurar essa ajuda são as baseadas no passado. Não, minha mãe disse, não precisa vir ainda, né? A avó disse, o pai dele falou muito atrasado. Então, vamos esperar mais um pouquinho? Aí, se esperar mais um pouquinho, é onde mora o perigo, entende? O que você observa como sinal de alerta? Você está falando com leigos, né, que estão preocupados em entender mais sobre como cuidar das suas crianças. O que é um sinal de alerta para dizer, não, eu preciso procurar uma fono? Uhum. Vamos pensar. Para a gente saber o que pode estar alterado, a gente tem que ver o que é normal, né? Então, vamos fazer um resuminho básico. Criancinha pequena, como é que o bebê, a linguagem dele? Choro, sorriso social, digamos. Aí vai evoluindo, aí vai balbucio, vai as vocalizações. Vamos pensar 1 ano e meio, primeiras palavrinhas, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, a gente vai vendo que existe uma evolução, né? Tá crescendo. Tem criança que estagnou ou que não consegue mais. A partir dos 2 anos, é o boom da linguagem. Então, ele vai encher o léxico dele com o máximo de palavras possíveis. E durante os 2 anos e meio, vai juntando 2 palavrinhas, 3 palavrinhas. A criança com 3 anos, ela já deve ser compreendida por todos que estão à sua volta. Né? Não só os pais, né? Que antes da criança abrir a boca, já sabem o que ele vai querer dizer, né? A gente faz isso muito, eu acho, também, né? Antecipa muito o que a criança e às vezes acomoda. Eu digo porque eu passei por isso. O Arthur, os meus 2 filhos fizeram fono, né? Por causas diferentes. Mas o meu Arthur, que é o mais novo, hoje ele tem 6 anos, a gente observou muito isso. Ele pegou pandemia, né? E também eu acho que a gente antecipava muito. A gente trabalhava muito fora, né, também. E a babá que ficava com ele, né, que é a Wanda, que fica até hoje, que é a nossa Wanda, a babá de todo mundo, a minha babá, a babá de Jair. De todos, maravilhosa. Mas eu acho que acaba que, sem querer, você antecipa o que a criança quer, né? Então, água, né? Então, ele não tem nenhum trabalho de abrir a boca. Ah, você quer água, né? Aí pega. Ah, você quer... Então, a criança fica, ele já tá me entendendo de alguma forma, por que eu vou falar? Isso né? é muito cômodo pra gente, né? Eu fiz esse Isso. exercício. Aham. Você quer o quê? Só depois que você falar o nome. Agora, o meu marido, menina, interrompendo a Bela toda hora. Digo, pelo amor de Deus, deixa ela completar o Mas raciocínio é pra eu ver isso. se ela raciocina. É a questão da e se a boca gente. dela acompanha. E todo mundo muito ansioso em resolver as coisas logo O meu marido, e ele rápido. engole, ele é tão Não ansioso dá que ele tempo engole pra- as né, pra criança sílabas. falar. Eu vou botar o Caio fazer fono. Caio, vamos fazer fono. Parar de engolir as sílabas, porque ali é ansioso, viu, bichinha da minha Bela? Ela vai contar a história toda empolgada, contextualizando tudo. E ele, e aí, foi o que aconteceu depois? Eu digo, para de interromper, deixa a menina pensar, deixa ela contar. E ela se perde no meio do caminho, porque
ele fica E interrompendo até a para a bichinha. construção, né, do contexto, do vocabulário, né, do isso. contextualização. Por isso que os pais chegam muito com essa palavrinha, preguiça. Nem sempre é uma preguiça, né? Às vezes pode ter uma explicação bem diferenciada do que Preguiça isso. que você curtiu, porque você fez por ele, né? Ô, Yasmin, Isso. com 1 ano, a criança tem que falar quantas palavras? Já um vocabulário, assim, de 5 a 10 palavras, já 5 a 10. esperado. Isso. É claro que de uma forma bem mais só babá, mamã, papá, Sim. vovó, bem pequenininhas, na Uhum, verdade, né? Que são curtinhas. dentro do contexto que ele está visualizando. Pronto. Aí o adulto faz tanto pela criança que ela não tem um trabalho, né? Pra que eu vou me esforçar de abrir minha boca ou tirar minha chupeta, que é uma Isso. causa muito que a gente Uhum. acaba sendo implicante com muito O menino motivo. chuparam os peitos, Não. nem a Bela. Que bom, né? Menos É. um problema em jogo. É. Pronto. Aí a gente sabe que realmente ele precisa dessa intenção comunicativa. Posso dizer que é um pilar, assim. Você tem que querer interagir com o outro, né? Ter essa Isso. troca. A comunicação é uma troca. Ela vai falar, ela vai receber uma informação, né? É a linguagem receptiva que vai estar sendo trabalhada também, tanto a compreensão do que estão me dando os comandos, do que estão realmente me instigando a querer continuar esse diálogo. E também a linguagem expressiva, que é o meu momento de fala. É quando realmente eu vou poder me expressar, né? Mamãe, quero água, isso e aquilo. Tanto que na terapia, quando a criança chega com essa queixa, das primeiras coisas que a gente tem que ver é justamente isso, palavras funcionais, né? Eu quero, me dá, questões que ela realmente possa aplicar no dia a dia dela, entende? Uhum. Falando mais dos pais. Eu acho que o problema são os pais. Exatamente. Então. É um trabalho bastante com eles, porque não tem como com a criança. Nossa, só Os lamento. pais e cuidadores, né? Isso, quem passa mais tempo com ele. A gente tem um tempo definido de terapia, se vê tantas vezes só por semana, mas a vida dele tá lá fora daquele âmbito, né? Por mais que a gente faça uma atividade mais direcionada ou não, toda a vida dele tá lá fora, todos os outros contextos que ele tá inserido, entende? Então, eu lembrei as telas. Isso. Aí chega mais esse que, né? Isso. A nossa vida cada vez mais está agitada, né? É cômodo, é tranquilo pra gente colocar a criança numa tela, porque sabe que realmente ela vai ficar ali quietinha. Eu acho que Não, pode eu ser acho isso. que tem gente não é- que acredita que o fato de estar vendo música, vídeo, Tá desenvolvendo. tá desenvolvendo vocabulário. Pelo contrário, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. E isso eu fiquei chocada. Isso é muito perigoso. Eu atendo uma parte do dia online, em casa. E a Bela chega no escritório de lá de casa. Tá trabalhando, né, mamãe? Tá, eu venho já. Tá, eu venho já. Daqui a pouco ela vem. Eu quero que você ligue o meu putador, que eu vou trabalhar também. Então, assim, também é o exemplo. Limitação, Ver a é. gente o tempo todo na tela, porque a Bela super brinca, tem muita área pra brincar, muito amiguinho no prédio. Mas vê tanto a gente na tela trabalhando que se inspira pra fazer igual. Uma inspiração péssima. Isso. Trabalhar não, ficar na tela. Só que a gente trabalha na tela. E aí? Pronto. É imitação, né? Vamos pensar que a nossa infância é o estágio da vida, né? Na nossa profissão a gente faz o estágio para aprender. Pronto. O que é uma brincadeira de criança? É panelinha, é carrinho. É tudo que depois a gente vai fazer. Vai dirigir, é cozinhar, exatamente. entende? Imitação Então, da vida. tudo é imitação. Aí, então, pensando nessa questão de tela, eu vi uma comparação muito interessante que compara que a linguagem é para a tela, assim como a bala é para a nutrição. Ela distrai, mas não alimenta. Entende? Muito bom. Aí, por exemplo, o E açúcar ainda mata, mesmo. causa estabilidade neurológica. O açúcar é viciante. E Isso. o que a gente recebe da tela também, seja celular, tablet, TV, ela vai fazer isso. É muito estímulo visual, auditivo, muita cor. É muita informação ao mesmo tempo e nenhuma oportunidade dele dar o troco. Dele fazer por isso, entende? Não tem, na verdade, uma interação, né? Você só recebe a informação. A criança ela não consegue interagir com a tela. Mas diga. Não, falei. E a gente sabe que tem essas questões do atraso em falar ou de montar as frases, que é mais uma questão do desenvolvimento em si, que está atrasado por algum motivo, seja porque a criança não é estimulada ou porque ela tem alguma dificuldade endógena que precisa de um diagnóstico para auxiliar, né? Mas a gente sabe que tem também as dificuldades, tipo, a língua presa, Sim. né? Outros transtornos. Outros né? Outros transtornos né? de linguagem que não Isso. são exclusivamente da falta de estímulo ou do estímulo inadequado. E essa saber identificar se isso pode ser resolvido, quando pode ser resolvido, se
vai permanecer para sempre. São muitas angústias, né? No que diz respeito. Por isso que é tão importante a estimulação precoce, a intervenção precoce. Nem que seja realmente uma avaliação e de uma orientação. Às vezes a criança, a família precisa só dessas orientações. A Tem que ser, criança está lógico. sendo... A família. tá Tá sendo mais inserida. passiva, né? Mas lógico. E você acha que hoje em dia, na fonoaudiologia, existe esse momento da prevenção? Está dentro, assim, do desenvolvimento da criança? Eu digo por conta, assim, o profissional que a criança, na infância, né, no primeiro estágio da infância, é o pediatra, né? Então, existe alguma orientação do pediatra a partir de certo momento, dizer, não, olha, eu acho que você deveria fazer uma primeira avaliação para você receber orientações em relação à questão da fala, questão, né, não sei se de repente na fase de transição, onde a criança já começa a ter a transição alimentar, que é outro fator, né? A questão alimentar, como influencia também na fala. Se existe alguma orientação já estabelecida em relação a isso, a forma de prevenção ou não? Isso realmente é o primeiro contato que os pais vão ter acesso ao pediatra, né? Quem vai tirar várias dúvidas e poder fazer os devidos encaminhamentos. Aí vamos dizer que a gente recebe muitas crianças vindas deles, né? Aí vamos pensar, tem alguma realmente sinais que podem trazer algum outro transtorno diferente do que o esperado, né? Porque o atraso de fala, ele não é diagnóstico, ele é momentâneo, ele é realmente um sinal, um sintoma que está acontecendo agora. A gente quer dar um empurrãozinho, digamos, para tudo deslinchar, né? Sim. Mas pode ser que realmente tenha outra queixa, né, envolvida, um transtorno, né, que nem o autismo, que a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, por isso está tendo muito mais busca, muito mais visibilidade de todas as terapias em geral, que a gente também trabalha de uma forma muito unida. Não tem como tratar uma criança, eu vou fazer a minha parte, essa daqui, isso aqui, você vai fazer. De forma Não tem nenhuma área da saúde, eu acho que tem como fazer isso. Mas, por exemplo, a gente trabalha assim, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, todo mundo está bem unido, né? Para tentar fazer render o máximo possível dentro daquele da possibilidade da criança. Então, qual foi a sua pergunta? Se existe um marco preventivo, se existe uma orientação, se já é protocolo, ter uma prevenção. A partir de certo momento, é importante que a família passe por uma consulta com o fonoaudiólogo. Que nem ela falou, da nutricionista. Como uma prevenção. Não sabia que precisava ir para nutricionista. Exato. Não, realmente, a princípio, só com queixas. A gente vem recebendo, né? Se não tem nada assim em vista, não é feita realmente essa procura. Aí vamos pensar, ver com a queixa. A gente vai fazer a avaliação, se realmente tiver alguma dúvida, que pode ser alguma coisa a mais. Aí vai fazer já esse encaminhamento para os respectivos, né? O neuropediatra principal, né? Que vai também fazer essa parceria com a gente para fazer esse trabalho de soma, né? Nessa criança. Aí, porque o atraso de linguagem, se realmente for persistido, já fez intervenção, já está naquele ritmo, a gente... E no primeiro contato, na verdade, com a família, a gente pode já perceber outras características que podem levar para qualquer outra coisa. Uma questão motora, uma questão realmente de fala... A nossa construção de fala, na verdade, tem várias partes, né? A linguagem em si, né? Que a gente tem que usar a pragmática, que é a minha linguagem no dia a dia, né? Eu tenho que ter contextualização de tudo. Tem a parte motora. Meu comando tem que vir certinho para fazer todo o manuseio dos meus músculos. Língua, lábio, bochecha. Tem que estar tudo da forma mais perfeita possível para ter essa pronunciação perfeita. Eu não digo nem a pronúncia, mas os contextos, tudo dentro, formação de frases, né? A gente conseguir ter essa linha. E fala um pouquinho sobre essa importância a gente já tocou no assunto da transição, né, alimentar. Fala um pouquinho da importância dos métodos hoje, né? Às vezes a gente se depara assim com muitos cuidadores, né, fazendo a introdução alimentar às vezes de uma forma errada, e quanto que isso pode repercutir na fala da criança. Pronto. A princípio, falar de alimentação, acho que a palavra-chave é amamentação, né? Tudo começa nesse estágio. Então, aquela coisa, cada vez mais eu fico até orgulhosa que as pessoas já estão se conscientizando mais sobre a importância da amamentação exclusiva, né? Até os 6 meses e depois, aos poucos, com cuidado, e inserindo toda essa outra alimentação o mais natural possível, né? Antigamente, começava já com papinhas, né? Industrializadas, aquela questão toda, e o pessoal está ficando um pouquinho mais...
A gente mais tem uma questão consciente, né? Informação, né? do movimento da língua, né? No momento de como é com o peito, com a amamentação, como é diferente do movimento da língua com a mamadeira. Exatamente. Os músculos trabalhados na amamentação são bem mais, né? Isso. E tudo que a O gente trabalho precisa. é maior, né? E o movimento é diferente. né? Na mamadeira está o furinho, então Isso. praticamente ela já está caindo, não precisa fazer muito esforço. Então, esse músculo não está sendo realmente estimulado. De todas as formas, na verdade. Como deveria. Né? Então, mais na frente, pode ter sim alguma interferência, né, nessa questão de fala. Mesma coisa chupeta, né? Tem criança que chega com alguma demanda de fala, já um transtorno fonológico, que são as famosas trocas de fala, né? Trocar uma letrinha pela letra. outra. Uhum. Isso. Aí, de várias partes, a gente também pode trabalhar a motricidade orofacial, que é deixar toda a musculatura, né, fazer todo o posicionamento necessário para ela falar o fonema, né? Cada sonzinho tem a O Heitor posição na trocou, boca. chegou uma época que ele trocou o R pelo L. A gente tava vendo um vídeo dia desse, não foi, Cebolinha. Foi, aí a gente Mas eu acho que todas as fazendo crianças fono em trocam casa, num é uma período, graça. não? Não, não nem necessariamente. todas. E Mas é. tem uma fase, né? Eu acho que ele devia ter E ele precisou fazer fono por causa anos. disso? Porque Foi a trocava primeira o vez R que ele fez o L o pelo L R. pelo R. Era. A primeira vez que ele precisou fazer foi. Oh, tão bonitinho. Eu acho que era isso, era 5 anos. Eu acho que era uma coisa Pronto, aí assim. a gente faz o que? Um trabalho para esse músculo ficar forte. Aí a criança que já expôs o peito o tempo todo, a posição da língua já tá de uma forma que a gente não Aí fica quer. mais L, que é mais fácil que Acomodada, R, né? Isso. Aí a gente tem que adequar toda E tem essa criança estrutura. que fala como cebolinha mesmo, né? Mas dá pra consertar, né? Dá. O mais precoce possível, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ainda sobre a questão da introdução alimentar. Na introdução alimentar, a maioria das crianças, a gente sabe que isso é benéfico, né? Pegar no alimento, comer com a mão. Até que fase da vida é normal e não prejudica a criança ela comer com a mão e não usar os talheres. Porque eu já vi crianças mais velhas que não usam talheres e têm dificuldade. E eu não sei, eu tô perguntando, é uma dúvida mesmo. Eu não sei se isso é benéfico, se isso atrapalha o desenvolvimento da criança, porque a criança tá maiorzinha e não aceita talher. Isso. Vamos pensar assim, a gente como adulto, culturalmente, tem alimentos que a gente vai achar até mais gostoso comer com a mão, dependendo do que for. Tem alimento que é com talher, com o garfo, Mas a faca. tudo. Enfim, Tudo. mas tem criança que realmente pegou esse padrão, porque a princípio é muito interessante também ela ter esse contato com o alimento, ela vai conhecer, né? Isso. Sensorialmente falando. Eu vou até pegar já um pouquinho do gancho, que a terapia ocupacional trabalha isso de uma forma bem mais específica, sabe? Todo esse manuseio, tanto do alimento quanto da parte sensorial. Mas, a princípio, descobrir esse alimento também é muito importante, né? Ver que a Na banana... descoberta. Mas, tipo assim, Isso. imagine Bela hoje, com 3 anos, alguém pegando com a própria mão e dando na boca dela, porque ela não aceita o talher. Isso. A questão da autonomia também, Entendi. né? A gente dá oportunidade para a Comportamental, né? criança, né? Porque Bela come sol. É tudo Compreendo. treino, na verdade. Vamos pensar... a gente faz muito pela criança coisas que ela talvez já consiga, né? Então, a gente vai fazer o treino. Ela não aceita o garfo de maneira alguma ou ela prefere só a mão? No caso. Eu né? já Tem vi que preferia só a mão. Isso, vamos fazer o treino. Então, vamos lá. A gente vai fazer algumas vezes por ela e depois vai esperar que ela continue sozinha esse movimento. Entende? Isso não é necessariamente um problema. Creio que não. Tudo depende do quanto e como. Às vezes, acho que até o pai e a mãe que ficam um pouquinho mais acomodados, né? Deixa, vai deixando, vai deixando. Isso. E, É mais fácil né? da criança, né? Rapidinho. Muita gente, com certeza. E em relação a... Não! O quê? Intervalo! Ah, meu Propaganda! Deus, Nossos já? patrocinadores! Já? Peraí. Sopraram Tá aqui bom, no meu então, ponto. tá bom. A gente volta já. O Laboratório de Lab atua na área de saúde há mais de 25 anos. Prezamos pelo atendimento humanizado e satisfação dos nossos clientes. Trabalhamos com compromisso e responsabilidade, garantindo a qualidade na realização dos exames. Trabalhamos com tecnologia de ponta, com equipamentos automatizados, garantindo segurança e confiabilidade na liberação dos nossos laudos.
Agende agora mesmo seus exames no Laboratório de Lab e experimente o melhor em saúde. Voltamos. E já que voltamos, vamos falar aí sobre as dicas. Dicas de estimulação, né? Você identificou, tem um diagnóstico, e aí quais são as dicas que os pais e os cuidadores também podem até aplicar em casa? Isso. Aí, como eu falei, dentro da intervenção, todo final a gente precisa chamar essa família para dar continuidade, né? Aí, dicas não substituem realmente, se a Sim. criança precisar, a intervenção, entende? Porque é tudo em conjunto. Mas vamos pensar que a gente tinha falado, de não deixar a criança com tanta folga, né? Se a gente pode puxar mais um pouquinho, a gente existe um nível já, que pra gente é tranquilo, eu já sei de fazer isso, a nossa zona de conforto, nível de aprendizagem e onde a criança já vai ficar chateada, vai ficar desregulada. Então, a gente tem que ficar naquele limiar, saber até onde eu estou estimulando, até onde ela também está achando aquela situação um pouquinho chata, né? Mas vamos pensar coisa simples. A criança quer comer, só de olhar e passar a mãozinha na barriga. Outros pegam o dedinho e colocam chupetando como se já fosse a mamadeira, né? Então, a gente vai fazer uma desentendida, né? Como assim, o que é que você quer, né? Não entendi. Não entendi. Aí vai dar sugestões. Isso. Ah, então você quer isso? Você quer a panela? Como assim? Outras sugestões, né? Que não é o Vai que ela jogando quer. verde. Essa criança que está acostumada mais no cômodo, vai a princípio de primeira falar mamadeira, quero mamadeira. Bem provável que não. Mas ela já vai sabendo que vai ter que fazer algum esforço Um maior. esforço. Isso, vamos tentar menos apontar, né? Vou falar a primeira sílaba, vou falar algum som parecido, vou fazer uma vocalização que remeta ao que eu quero, entende? Muitas famílias chegam perguntando qual é o brinquedo mais perfeito, mais ideal para a gente estimular a criança, né? É muito mais fácil a gente ir na loja comprar do que realmente fazer uma verdade. ação. É interagir com ela. É interagir Não com ela. existe nada que desenvolva mais uma criança do que interagir. Isso. verdade. Pode ser. Até porque aquela história, a criança não vai gostar do brinquedo de R$500. Ela vai gostar da garrafinha Com plástica. certeza. Até o papel do envelope do que... A caixa vai ser Do mais presente, interessante. né? com Então, não certeza. é o quê, é como a gente vai fazer isso. Né? Vai conduzir essa brincadeira, o jogo simbólico vai fazer com ela. Então, brinquedinhos, os tradicionais, panelinha, carrinho, coisas que a gente consiga realmente fazer por ela. Vamos brincar agora de cozinhar. Tô fazendo. Tem uma piadinha que o pessoal faz, que nunca recuse uma ligação de uma criança que faz pra você no celular de brinquedo. E é realmente isso, a gente vai fazer simulações. Legal. A gente vai voltar a ser criança, com ela e por ela, né? Porque são hábitos tão simples, né? Que eu acho que os pais ficam meio... Sabe- Né? Mas são coisas simples do dia a dia que eles precisam entender, a gente começou né? a ter muita dificuldade de dar banho na Bela. Toda vez, não quero tomar banho. Eu digo, mulher, tu virou cascão agora, depois desse tempo todinho, 3 anos e meio, coisa horrível. E aí, cada dia a gente inventa uma coisa nova. Eu peguei a cadeirinha de plástico e disse, vamos brincar de salão no banho. Olha, que massa. Aí já foi aquela coisa. Esses dias, ela achou uma lanterna no meio das coisas. Pegou a lanterna e fez... Começou a botar assim, o pai fez, vamos brincar de explorador. Desligou todas as luzes da casa. Foi banho no escuro, comeu no escuro, escovou dentro do escuro. Papai, essa floresta tá tudo escuro, E a vai vir um imaginação bicho. deles é maravilhosa, Muito bom, né? E a muito gente bom. precisa. No outro dia eu queria fechar as cortinas Não e é? deixar a casa no escuro. Reinventou uma coisa tão básica da Tá simples. rotina, E né? ninguém se estressou, tomou banho, escovou os dentes 2 dias seguidos. Agora vai ser todo dia. Um dia floresta, um dia salão. Um dia floresta, um dia salão. E é aquela coisa, né? A gente às vezes fica estressado, porque quer que termine logo. E vai, não sei o que ela Exausto também do Não, dia e todo, tem que que nós somos trazer humanos, realmente né? isso, e tem que trazer isso, né? É mais Essa fácil estimulação. esperar O fazer interesse, ou fazer por eles. Tornar a coisa interessante, né? O que você precisa fazer é interessante. É tudo no lúdico, que nem a gente na terapia, né? Tem que ser uma coisa super legal, que a criança queira voltar, que ela se encante por aquilo. Então, é tudo aquela brincadeira que tá um pouquinho mascarada. A gente tudo tem nossos objetivos, né? Hoje, a intenção vai ser chegar nesse ponto, né? Então, dentro daquilo vai estar toda a brincadeira, atividade.
Por exemplo, a entonação da nossa voz dentro de casa sobre a Sim. estimulação é muito importante, né? Tem gente que acha que está estimulando. Vaca, vaca. Essa é a vaca, né? Vaca, vaca. Só diz o nome, mas não dá função, não dá característica, não dá nada. Não, então a gente vai colocar dentro do jogo simbólico. A vaca mora na fazenda, a vaca é preta e branca, a vaca faz mu, né? Toda essa questão da onomatopeia, que são os sons dos bichos, também é bem interessante começar. Das primeiras coisas que a criança vai ter esse interesse, né? Como é que o gato faz, como é que o cachorro faz. E a gente, às vezes, até automaticamente, sem saber que está estimulando, faz isso. É o jeito que a gente brinca com as crianças, né? Só que, às vezes, não acaba dedicando tanto tempo para dar continuidade a isso. E aí, falando na onomatopeia, deixa eu contar uma história engraçada. Bela aprendendo inglês. Aí, tava aprendendo os animais. Aí ela chegou em casa, aí eu, no português, Bela, in English. Aí eu, cachorro, aí ela, au, au. Eu disse, não. Aí ela, au, em qualquer lugar. O Bartô vai latir assim aqui ou nos Estados Unidos. Ela disse? O Bartô vai latir na mesma língua. Eu disse, tu Errada esqueceu não tá, que é né? dog. Então, Tá enrolando, fazendo né? au. Eu disse, como é vaca em inglês? Ela, mu. Não lembro Não. também, não. Olha, já ri. A Bela Ô, figura, menina viu? engraçada. Essa Au, questão da forma bilíngue também, que as crianças estão cada vez mais Sim. inseridas. Mas é você sabe que interessante. eu tô amando esse bilíngue na vida dela. Porque, assim, esses dias que ela tava aprendendo dos animais, pegaram luva de procedimento, encheram de tinta branca, desenharam uma vaca, prenderam a luva na parede e botaram pra elas espremerem e tirar Aí o saiu leite o da leite. vaca. Ela, Que mamãe, massa. saiu o leite do peito da Da vaca branco, igual do seu Pepe. Eita. Fizeram a ordenha lá. Fizeram a ordem, eles tiraram o leite da vaca, pintaram É a a história do vaquinha de lúdico, né? manchinha preta. O ensino da criança tem que ser Certeza, assim, tem isso que ser. desenvolve também a fala. Com certeza. tô Vai querer amando. alguma criança sentar pra assinar o documento e ficar lá Não, assim? não. Ou ficar uma coisa de tem que ser tudo mágico, aquela É. coisa sempre uma entonação muito que chama atenção. Vamos pensar pra estimulação de linguagem, duas coisas. Memória, que ela vai ter que decorar, digamos, todas as coisas que tá aprendendo, vocabulário, as palavrinhas. E também a questão de atenção. Eu vou ter que estar prestando atenção no outro, na situação que eu tô E pra vivendo. uma criança, pra você chamar a atenção de uma criança, o negócio tem que ser muito É. colorido, divertido, bonito, né? E porque não chama muitas vezes? Estão todas, às vezes, muito ocupadas. Exatamente. Já vendo coisa mais Exato. interessante. Como é difícil. É. Tipo assim, vamos pensar. Eu gosto de fazer muita comparação com adulto pra gente se colocar no lugar. Eu tô de boa assistindo um filme muito legal na minha casa, na minha zona de conforto. Chegou a hora de trabalhar. Ai, que preguiça, a gente vai se espreguiçar. Imagina a criança, tá lá de boa, assistindo o desenho preferido, ainda com a chupetinha na boca, muitas. E minha mãe vai me chamar pra tomar banho, vai me chamar pra uma refeição que às vezes não tá nem interessante, né? Então, é tipo assim, eu vou sair daquilo que eu mais quero pra uma coisa que eu não sei nem me regular emocionalmente pra recusar. Isso. Por isso que muitas crianças também têm muito essa queixa. Não consegue falar e se expressar, grita e chora. Isso. É uma forma de comunicação de recusa, né? É realmente como se não conseguem, ou as que não conseguem dizer o que quer com mais precisão, elas costumam se chatear. Principalmente quem tem muitas trocas ou algum transtorno diferente. Porque, tipo assim, imagina, eu tô falando contigo e você não tá me entendendo, né? Provavelmente já aconteceu a situação com alguma criança de algum lugar. É o quê? Fala de novo. E o bichinho falando, e a gente sem conseguir entender. Não é chato? É. Aí se chateia e sai, né? Desiste de falar. Isso, acontece muito isso, né? Desistir de falar, né? E aí é quando o A adulto... gente começa a ir identificando as coisas. E eu Tá acho mais reflexiva, isso, né? porque às vezes a gente fica assim, essa história de você se adiantar pela criança, né? Você não deixa a criança concluir o raciocínio dela, e isso é um estímulo, como também exatamente isso que você falou. Né? Isso então, até acaba que ele se fecha e não, deixa, né? Não vou falar. Sobre mais alguma coisa dessa linguagem da primeira infância, muitas mães também chegam assim, desesperadas, pensando, meu filho está gago, está com gagueira, né? Aí Eu pensei em gagueira nesse ano. Você lembra o pensamento? Gagueira. Eu tava pensando em gagueiras, vou perguntar ela de gagueira. O que... Gagueira é fogo. Tem gente que é como gago é a que vida é? toda. É difícil, a gente sabe que é uma condição que, digamos, pode perdurar a vida inteira. A gente, durante a terapia, vai arrumar técnicas, algumas coisas para minimizar e conseguir uma melhor fluência de fala. Só que, a princípio, nessa primeira infância, vamos pensar, 3 a 4 anos, a criança também tem uma tolerância, que existe uma fase de disfluência, que a gente chama, disfluência na infância, que é quando, tipo assim, ela
tem um avalanche de palavrinhas novas na cabeça e ela Fica precisa... ansiosa pra se expressar, né? Exatamente. Ela precisa organizar tudo aquilo. Então, é muito conteúdo para muita emoção junta, né? Então, a gente pode Eu ver. acho tão bonito. Eu acho que as duas coisas, né? Uma A avalanche... gente vai... E aí... Exatamente. Vai fazer... Bora. Eu digo, respira. Respira. E aí tem tanto avalanche de informação, como também eu acho que a falta também de vocabulário na mente também Agora, traz vai isso. dizer isso pro velho do teu filho mais Entendeu? novo. Porque o seu filho mais novo é um velho. Aí você chega pra ele e diz assim... Arthur, se acalma, ele faz. Tipo assim, não vai adiantar você falar pra me acalmar. Eu já tô muito puto. E quem fica puto é ele. Desse jeito. inverso. Ele mata a gente muito na engraçado. É. Pronto, é que a gente sabe, é tipo assim, não, mãe, vamos esperar, vamos Tem continuar. um pouco de medo. Quando eu brinco que ele não sorri, eu digo, tá bom, a tia Manu vai deixar você em paz, tá? É sério. A expressão, né? Dos olhos. É a expressão dos olhos, olha. Ai, foi bullying, viu? Linguagem Vou não contar- verbal Vou contar acontecendo. pro pai dele. É. É lindo, maravilhoso. titia. Tá cada Mas vez é mais isso, eu lindo. acho que Gente, é essa um questão. mundo, né? E tem também, né, um tempo, como você falou, da história da gagueira, né? Nem sempre, na verdade, Nem vai sempre ser a o gagueira é diagnóstico. doença, né? essa Ou disfunção patologia, sei lá. infantil. Isso. É. A gente vamos pensar na tolerância de alguns meses, da gente dentro da terapia, dessa intervenção, a criança acabar. Pronto, porque foi momentâneo também. Passou. É. E a mãe acalmou o coração e ficou feliz. E que a gente É possa muito sair mais das bonitinho ver telas, eles minha gente, desenvolvendo. olhar nos olhos dos nossos filhos. Minha gente, que a gente possa Que é conversar. o olhar, né? Só em olhar. O olho no olho. Você vê quando as crianças ficam chamando atenção, né? Eu tô falando isso e tô lembrando de hoje de manhã. Hoje de manhã, quando eu voltei da academia. Eu já cheguei assim em casa, né? E aí o Arthur, mãe, bom dia. Porque ele não tinha me visto sair, ele tava dormindo. Aí eu, bom dia, meu filho. Não sei o que, não sei o que, com o celular aqui, ó. Aí abracei ele com o celular aqui. E ele em cima de mim, aí pulava em cima de mim, não sei o que lá. Ai, entendeu? Aí eu, gostoso. sai. Aí abracei ele. Não, sai o tá. celular, minha gente. Sai o celular. Sai o celular. E aí abracei ele. Fiquei a necessidade dele abraçar e olhar assim no olho. Né? Mãe, eu te amo, não sei o que. Acredito nele, Felício. Mas assim, como a criança, ela pede a atenção. E às vezes a gente o tá Arthur fazendo foi com o hoje. Arthur, Que massa. E assim, ele pede muita atenção. E a gente tem que ter esse cuidado e Ontem eu cada olhei vez no olho mais, da não Bela e é? fiz, Bela, olhei assim bem no olho e fiz, você é minha melhor amiga. Ela, ai, que lindo. Tipo assim, ela adulta e eu a criança, né? Ela, ai, que lindo, você é muito fofo. Eu digo, mulher. Mas é. E a gente é. precisa, né, cada vez mais, É. porque realmente essa tela Só essa tá... conscientização dos pais já é importante. É. Tipo assim, ao menos ter esse cliquezinho. Eita, Clique. né? Eu vou refletir sobre alguns pontos desses, E né? eu tenho certeza que a maioria que deve chegar para você no consultório, né, das queixas, A vida é é tão no exatamente automático isso. que nem os é a pais gente aqui sem percebem. dar atenção. Eu né? acho que, assim, o principal desse episódio é poder chamar atenção para coisas que ninguém para refletir, ninguém para observar, né? Então, você está vendo sua criança com alguma dificuldade, não é... Você primeiro se observe. O que é que Isso. você está fazendo que pode estar dificultando o desenvolvimento dessa criança? Porque eles vão se desenvolver de acordo com os adultos que estão perto. Então, despertar essa consciência de... Peraí, tem alguma coisa errada. E pode ser que não seja só com ele, né? E a partir do momento que começa a mudar a logística, a observar, a observação é tudo. Mas, de fato, é tudo tão corrido que ninguém para nem para se informar. Então, podcast, você tá ali dentro do carro, bota ali para escutar, eita, atraso de fala. Rapaz, fulano é muito calado, fulano troca as letras. Vou ouvir esse episódio e buscar ajuda. Isso. Né? Você não sabe o que está acontecendo. Existem profissionais, eu sempre falo isso. Não queira abreviar o caminho de um profissional que passou a vida inteira estudando para executar aquilo. Internet não trata ninguém. Ela apenas está te dando uma riqueza de informações para você entender quando buscar ajuda Isso. e de quem buscar ajuda. E essa é a nossa intenção com o podcast. A promoção de saúde. Porque diretamente, eu e a Eugênia, como ser humano, a gente tem limitações. A gente não vai atender, não tem como eu atender mais de 100 mil pessoas que me seguem lá na rede social. É. Não tem como eu atender aquele povo todo, mas aquele povo todo eu consigo promover saúde, eu consigo informar.
né? E a gente sabe que a fala, sendo um papel importante de comunicação, na hora que é prejudicada agora, pode trazer uma repercussão para o resto da vida dessa criança. Inclusive na atividade dele como profissional. É Como é isso, que na vai se interação, comunicar? né? Como é que vai se Como é que comunicar, vai- se desenvolver, Exatamente. né? Em grupos e tudo Exatamente. mais. Isso. Até interpretar, porque às vezes você entende as coisas, interpreta, mas se você não aprender a se expressar, você não consegue evoluir na vida. A gente tem mais história. Que poderia já essa questão. Escutar não é ouvir, né? São coisas diferentes. Tem crianças que têm muita dificuldade de compreensão, porque já chama PAC, que é o processamento auditivo central da gente, que pode estar com algum transtorno. Então, eu chega a informação, mas chega tudo um nozinho, eu não consigo, né? Entender, compreender. Desmembrar aquilo ali, Isso, trazer. pronto. Exatamente. Então, justamente isso, intervenção precoce. Uma criança chegando antes dos 3 anos é o fundamental. Né? Toda a questão da neuroplasticidade dela vai estar ali bombando. Então, a gente vai aproveitar essa buchinha que o cérebro tá para realmente encher de informações e ela sugar o máximo que puder, né? Deixar ela bem cheinha de várias coisas. Ai, Yasmin, Muito bem, perfeito, Yasmin. muito Foi ótimo ter obrigada. você. Eu Vamos dar amei. o nosso presente da nossa convidada. Já busque um Olha. tema novo é. daquela pequena lista. Uma singela que linda, lembrança, muito obrigada. viu? Obrigada por ter Bem-vinda, obrigada vindo por aqui, ter trazer vindo muita tempo. informação, conhecimento, Igualmente. gente. Escutem aí, compartilhem esse podcast. Vai estar na Importante, rede coisa social aí da importante. Yasmin também, pra Olha. vocês tirarem dúvidas, tá? Então A é rede social vai isso. ficar embaixo do Vai podcast para sim, vocês viu? seguirem. Muito bem. E bota Muito bem muita obrigada, informação viu? lá, porque as pessoas É. precisam saber que quanto antes intervir, melhor. Né? verdade. Melhor E buscar pros ajuda filhos, profissional capacitado Sem para dúvidas, isso, sem né? dúvidas. É Gente, isso. obrigada. Tá? Até o próximo. Um beijo. Obrigada, amiga. Obrigada, Yasmin. Eu que